Bom dia! Bom Olá! dia, Marcelo! Que alegria! Muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo muito honrado em participar desse momento tão especial para você. Espero Ai, contribuir para esse teu crescimento, esse momento da tua vida, do teu trabalho, viu? nossa, eu que estou muito feliz e honrada que tu tenha aceitado esse convite. Faz parte de tudo isso, né, Marcelo? Ai, que E, me- legal. e onde é que tu andas, Marcelo? Por onde tu estás? Hoje eu estou em casa, em São Paulo. Estou no Ah, em São apartamento. Paulo, tá joia. Então, tô vendo que tu já tá um pouco mais agasalhado aí, né? Que se tu tivesse em Açailândia. Baguria! Se eu tivesse essa led, era camiseta, regata. Bom, e tu sabe que aqui nós estamos em primavera. Na semana passada eu até estava felizinha, que já tinha dado um calorzinho, mas hoje já deu uma esfriada de novo e já, ai, pois é, o inverninho, né? Aqui é um pouco mais frio ainda. Faz parte, né? A gente vai se adaptando a esses climas. Exatamente, exatamente. Olha ali quem está entrando, legal. Bom dia, gente, quem vai chegando. Hoje nós estamos falando com o Marcelo Grangeiro, uma grande inspiração para mim, uma pessoa, né? Tudo de bom aí, quem vai chegando. Nós vamos conversar sobre dança online. Marcelo, quando eu te fiz o convite na semana passada, eu disse assim, Marcelo, como é que tu queres que eu te apresente? Daí tu disse assim para mim, vê o que que tu acha. Como é que tu me vê? Tá, então agora eu vou te perguntar, quem é o Marcelo, por favor? Eu sei que todo mundo te conhece, mas fala o que que tu te sente, como é que tu te sente, Marcelo, para falar com o pessoal daqui. Bom, eu sou nordestino de pai, mãe parteira, sou maranhense do pé rachado, sou pai de 5, sou avô da Maria Eloá, da Eloá Sofia, perdão, Maria Eloá. Tá dando uma travadinha aí, vamos ver. Oi, tá me Não ouvindo? sei se vocês estão me ouvindo, Aqui, Marcelo. aqui tô te ouvindo Voltou. normal. Ah, tá. Tá. Eu sou professor de dança há mais de 20 anos, sou professor de educação física, sou pós-graduado em dança. Oi, Aí, voltou. voltou, Marcelo. Voltei. Voltei para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Ai, vê só. Vamos lá. Então, eu sou professor, trabalho com marketing digital, trabalho também com parte de consultoria e mentoria para escolas e profissionais, tanto de dança quanto de educação física. E nos últimos tempos eu tenho ajudado pequenas empresas a realmente a entrarem nesse mundo online, né? Muita gente talvez me conheça assim, é o cara que trabalha só com a dança online. Na verdade, nós fomos para esse ponto só do trabalho online por conta da pandemia, né? Antes Sim. da pandemia, a gente ajudava escolas a trazerem mais pessoas para os seus espaços físicos, por meio da internet. Então, esse sou eu. Agora, quarentei, tô na fase Chegou 200, sou agora agora. comigo, então, tá? Cheguei, tamo junto nessa agora. E Marcelo, assim, eu te conhecia, né, como o super campeão da Dança dos Famosos, uma pessoa que eu já admirava muito por conta da tua alegria com esse grande artista. E ano passado, em meio a tudo isso, toda essa questão, eu te conheci num outro sentido, né? Tu foste meu mentor por quase um ano e uma grande inspiração e que está muito perto, está ligado, né? Todo esse projeto que eu acabei de desenvolvendo. Então, tu foste uma pessoa muito importante para eu acreditar em mim também que seria possível esse novo modelo. E é justamente isso, por isso que eu te chamei, né? Então, o que é esse projeto que eu acabei de desenvolvendo, que tu também conhece, que é o Desperta Bailarina, né, Marcelo? Que ele é um curso online para mulheres, então, balé adulto online para as mulheres, que eu acabei percebendo ao longo desses meus 25 anos como prof de balé clássico na minha escola. Muitas mães de alunas vinham até mim, pediam, eu quero fazer aula de balé, mas eu tenho esse tal problema, tenho um problema de postura, eu gostaria de fazer uma atividade física mais prazerosa, mas sem aquela tensão, eu não gosto de academia. Então, eu fui percebendo ao longo desse período que tinha um público interessado, que às vezes não é o foco principal, que a gente sempre pensava que era coisa para criança, e elas foram buscando.
E aí, conversando contigo, justamente nesse período de pandemia que acabou surgindo, né? A gente foi percebendo que ao longo o online seria muito propício para elas, porque acabaria entrando dentro da sua rotina e a gente acabou desenvolvendo esse projeto em função disso, das necessidades, né? E, Marcelo, eu até queria te perguntar o que tu acha, o que esse pessoal que está no online, o que eles buscam, na verdade, no online? Por que buscam o online, Marcelo? Primeiro que eu acho esse trabalho que você está desenvolvendo incrível, né? Você está dando a oportunidade de pessoas que talvez não, por algum motivo, não tiveram, continuaram fazendo balé, ou até mesmo pessoas que se sentem já fora do tempo de fazer balé, Sim. a oportunidade de retomar esse sonho, né? A gente sabe que o balé, dentre todas as danças, o balé é a que mais gera sonho nas pessoas. Sim. É tanto que o balé está no inconsciente das pessoas. Quando a gente fala de dança, as pessoas já imaginam, já vem no nosso subconsciente uma imagem de uma bailarina ou um bailarino, né? E isso é muito importante. Então, resgatar isso, dar essa oportunidade das pessoas reviverem esse sonho é fantástico. Então, tu tá de parabéns por isso. Eu acho sensacional esse projeto, né? Segundo, que as pessoas vêm buscando a dança, o balé, por vários motivos, né? E dentro do online a gente tem três coisas principais aqui, na minha opinião, são as fundamentais. Primeiro, é a oportunidade de fazer aula com grandes profissionais que estão longe da sua cidade. Então, poxa, fazer aula contigo, que tá aí, eu já fiz aula contigo online, que foi maravilhoso, que tá lá no Rio Grande do Sul, e eu tô às vezes em São Paulo ou no Maranhão, cara, isso é fantástico, isso quebra as barreiras geográficas. Eu não preciso estar no Rio Grande do Sul para ser teu aluno. Eu posso estar em Açailândia do Maranhão. Então, isso é incrível, na minha opinião. Segundo, nós temos a possibilidade no online de nos diferenciar das demais pessoas que dançam. Por quê? Porque nós temos o poder do pause. Né? Por exemplo, eu estou fazendo aula contigo lá, se a aula estiver gravada, e eu não entender, eu posso pausar e voltar e repetir de novo. Sim. E até mesmo eu posso repetir aquela aula quantas vezes eu quiser. Candice, meu Deus, quantas vezes eu lembro de aulas que eu tive com pessoas que foram aulas incríveis, e eu falo, caraca, eu não posso mais ter aquela sensação de novo, porque não volta. Foi uma coisa que foi para aquele momento. E no online, não. Quando a aula é incrível, eu posso fazer de novo. Sim. Quando a live é incrível, eu posso assistir de novo. E eu posso assistir, toda vez que eu assisto, eu aprendo coisas novas, diferentes, e isso é fantástico. E terceiro, eu posso acelerar o meu aprendizado, porque o aprendizado online, ele é assíncrono, que significa que eu posso fazer a aula na minha velocidade, do meu jeito, a hora que eu quiser. Exemplo, qual é a melhor hora para você aprender? No meu caso, opa, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você me ouve? Vamos ver, Marcelo. Oi, tô aqui, não caiu não. Tá. Qual é o melhor horário para você aprender qualquer coisa? Vamos ver. Eu vou responder para o Marcelo, já que ele está travadinho. Então, para mim, o meu melhor horário é à noite. Eu gosto muito da noite. Eu sou uma pessoa muito noturna. Vamos ver se o Marcelo me ouve agora para responder. Mas é interessante que ele está comentando justamente com isso, que cada pessoa tem o seu ritmo, né? Então, tem pessoas que gostam de trabalhar de manhã, que têm a melhor, estão mais despertas pela manhã. Opa, ele caiu. Vou chamá-lo novamente. Aí, ó. Caiu, eu vou chamar de novo, já tá entrando. Enquanto isso, eu já fui respondendo aí, ó. Voltei, ouvi tudo que você falou. Então, ó, como você falou, o teu melhor horário para aprender é à noite. O meu é de manhã. Eu faço a minha pós-graduação, eu estou fazendo uma outra pós agora, e eu estudo de 6 da manhã a 8 da manhã. É o melhor horário para eu aprender. Então, eu posso, como é online, eu posso me dedicar em aprender no meu melhor horário. E aí eu aumento o meu potencial. À noite, eu não sou bom de aprender à noite. Eu tenho que me esforçar muito, entende? Sim. E aí essas três coisas, para mim, são incríveis assim no mundo online. Eu faço com a pessoa que eu quiser, porque independente de onde eu estar, geograficamente a gente está juntos. Eu diferencio o meu trabalho,
né? Uhum. Porque daí eu posso, poxa, eu posso acelerar o meu trabalho, eu posso acelerar meu aprendizado. Eu não Sim, preciso fazer 1 hora por dia, eu posso fazer 2 horas por dia. E aí eu acelero. E sim. essa segunda que é estudar dentro daquilo que for melhor para o meu aprendizado. Isso também, para mim, é absurdo, assim. Não, e é fantástico, porque isso, tu estava comentando até em relação a esse sonho, né, dessas mulheres. Muitas delas vieram me buscar justamente assim, Candice, eu queria ter feito balé na infância, eu nunca tive essa oportunidade, mas hoje os meus filhos estão fazendo. Eu disse assim, tá, mas e aí? Tu tá colocando, projetando os teus sonhos nos teus filhos, né? Vamos Isso. lá, agora tá na tua vez, tá na tua hora, e vamos retomar esse sonho. E é interessante também, Marcelo, que às vezes tem pessoas que nem imaginam que o quanto a dança pode ser benéfica para ela, né? Que às vezes elas têm, acham que não é para si, que pode ser para o outro, e nunca imaginou que poderia fazer a dança, o balé clássico poderia fazer parte da sua rotina. Então elas começam a visualizar outra, opa, eu acho que é possível para mim também, né? E tem uma coisa, e a gente não pode nem julgar essas pessoas, porque foi assim que ela recebeu essa informação. Claro. Candice, esses dias eu estava. Foi uma coisa muito impressionante para mim. Olha essa história que doida, né? Eu sou de uma cidade do interior do Maranhão. É mentira dizer que o Nordeste é um local onde todo mundo dança. É mentira. O preconceito com quem dança é muito grande. E eu estava jogando futebol com meus amigos numa segunda-feira. E na quarta-feira ia ter um workshop de balé e jazz na minha cidade. E eu me inscrevi com a minha esposa para a gente fazer o workshop de balé e jazz lá. Com uma Uhum. amiga minha, que mora em São Paulo, mas que estava lá, que ela é de lá também, que dança, que é professora de dança. E aí, na segunda-feira, eu estava com meus amigos jogando futebol, e eles falaram, cara, quarta-feira vai ter um jogo em tal lugar. Bora, Grangeiro, lá? Eu falei, cara, quarta-feira eu não posso. Mas por quê? Eu falei, porque eu vou fazer uma aula de balé e jazz. E aí eu falei de proposta e esperei Sim, a eles reação. jogarem piada, eles me caçoarem. E aí eles ficou um silêncio ali durante alguns segundos, e aí de repente um olhou e falou assim, cara, eu nunca fiz uma aula de balé. Como é que é, Grangeiro? Eu falei, cara, dependendo, pode ser até mais puxada do que um treino de musculação. Ele, sério? Mas não é um negócio leve. Não, meu amigo. Leve Você não tá tem por nada. fora. É muito tônus muscular, é muita força no movimento. E isso te deixa muito mais ativo. Eles, cara, Isso. Pronto, né? nunca passou na minha cabeça de repente fazer uma aula. Eu falei, cara, se um dia tu tiver a oportunidade, faz. Que tu vai perceber que não é nada disso do que tu imaginou até hoje. Porque quando a gente fala de fazer uma aula de balé, talvez a gente tenha uma impressão, e tivemos e criamos essa impressão, que o Sim, balé era somente para ir para o palco. Porque, sim. na sua essência, o balé é para isso mesmo. O balé foi criado para você aprender e se desenvolver para ir para o palco. Mas, durante esses mais de 500 anos da criação do balé, também vieram outras correntes. E Sim. existe o balé para você se manter melhor a tua postura, para você criar mais disposição, para você desenvolver as qualidades físicas, como alongamento, condicionamento físico, aeróbico. E já é sabido que o balé é uma das atividades mais completas do Sem dúvida. mundo. É mais Vai- completo do que a natação. Isso é ciência, é É, descoberta. Não é o Marcelo que criou isso na cabeça dele. exatamente. Então, para fechar a história dos meus amigos, os meus amigos que jogam futebol comigo pensaram na possibilidade de um dia fazerem uma aula de balé. Mesmo que nunca faça, mas já quebrou aquele conceito estereotipado que o balé é uma coisa só de meninas e que de balé é só para você ir para o palco, né? Na cabeça dele, não, eles podem fazer balé. Aí ele falou assim, e eles perguntaram também assim, mas tu dança balé? Eu falei, não, eu faço aula de balé. E aí, quando eu faço aula, eu danço balé. É E eles, isso. nossa! E aquilo ficou. Não jogaram piada, não me criticaram, não foram. E eu falei, meu Deus, olha que legal, os meus amigos percebendo que eu faço balé e que isso não tem nada a ver com sexualidade, porque o homem, quando o homem não dança, ele já coloca. Então eu achei aquilo incrível. Ó, deixa eu mandar um grande beijo aqui para Sheila Santos, que entrou aqui, Oi, minha querida Sheila. amigona, professora, parceira. O Picolé,
que é um profissional incrível assim, de danças urbanas, está aí também. Colé, abraço, irmão, saudade de você. Desculpa, pode ir. Não, e é bem interessante isso, porque, Marcelo, quando o balé surgiu, Pode continuar. quando o balé surgiu, ele era dançado por homens. Então, essa função toda de ser algo para mulheres é completamente fora. Pode deixar ela subir, viu? Desculpa, eu tô atendendo aqui o interfone. Olha que doido isso, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, e eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, elas sabem sobre isso, mas para quem não sabe, cara, o balé é uma atividade muito intensa, que desenvolve todas as qualidades físicas. Então, quando o balé vem e nasce com essa perspectiva de ser um momento, uma dança masculina, e que depois isso abre para outros pontos, isso mostra que a gente foi criando muitos preconceitos durante o processo. Sim. Que até hoje a gente pensa que o balé é para mulher, só para mulher, né? E até porque, assim, ó, Marcelo, é uma arte, mas onde o principal instrumento é o próprio corpo. Então, é uma atividade física. Então, hoje em dia, as mulheres, claro que quem deseja uma profissionalização, que a gente não está falando em relação a isso, né? Precisa fazer um trabalho à parte, precisa ter uma dedicação maior, precisa iniciar mais jovenzinha, quando criança, precisa ter um trabalho de reforço, precisa ter todos os dias da semana, precisa ter um trabalho à parte, mas a gente não está falando aqui sobre profissionalização no balé clássico. Eu estou falando de balé clássico como uma atividade física, né, que envolva o corpo, que envolve a arte e que trabalhe como um todo e que traga todos esses benefícios que a dança traz para o mundo das mulheres e que vai trazer inúmeros, né, Marcelo? Desculpa, só complementando o que está falando, é que a gente tende a olhar as coisas só a partir do que a gente faz, do nosso único forma de pensamento, né? Sim. E existe o balé, como você falou, profissional, existe balé como arte, existe balé como exercício físico, existe balé como terapia. Sim. Olha os alcances que o balé tem. Existe balé para quem quer uma coisa mais disciplinada, existe balé para quem quer uma coisa mais solta. Existe o balé em todas essas vertentes, né? E está na hora da gente parar de talvez radicalizar como se fosse uma coisa só. E aproveitar todos esses alcances que o balé tem, né? Exatamente. E a gente tem que parar com esses estereótipos, né? De que precisa ser isso, precisa ser aquilo, precisa ser assado. Não, a gente pode trabalhar como todo. Mas, claro, é uma atividade física, claro que tu precisa estar apto a isso, né? Se tu já tem algum problema de saúde, tu vai ter que ter uma avaliação médica, mas para qualquer atividade física. Então, às vezes, tem gente que diz, uma pessoa obesa que tem algum problema não vai poder dançar. Tá, mas se ela tem algum problema de saúde, ela vai precisar de um aval médico para qualquer atividade. Não é o balé em específico que vai tirar ela, né? E hoje também, Cadiz, e hoje uma coisa bacana que você falou, né? É a questão desse estereótipo de que é só mulher magra, é só mulher... Não! O balé é para todo mundo. Para quem é mais cheinho, para quem é menos cheinho, né? Às vezes a gente fala assim e até pode se interpretar como algo negativo, mas o balé é para todo mundo. Você só precisa encontrar como você faz. No teu caso, o público é muito específico, são mulheres. Sim. São mulheres que tinham o sonho de fazer balé. Isso. Então, qualquer mulher que tenha 50, 60, 40, 30 pode fazer balé hoje. E olha que bacana isso, você abrir os olhos para esse universo de pessoas que poderiam já ter desistido de fazer balé porque não encontraram, né? Ó, o pessoal da Caatinga, hoje é o dia do nordestino, viu, Candice? Parabéns, então. Obrigado. Tá aí a página Caatinga aí, dando esse bom dia. A página Caatinga, depois quem não conhece, cara, é fantástico. Ele posta assim coisas incríveis do Nordeste, vale a pena conhecer. Então, meu amigo Valdo Vale, grande abraço para ti. E hoje é o nosso dia do nordestino, só ressaltar isso aí. Legal. Desculpa, pode continuar. E é engraçado, assim, como as pessoas colocam, às vezes, 1000 limitações na frente, né, para
ah, não posso isso, não posso assado. E é interessante, a gente estava falando há pouco ali sobre o online, sobre essas vantagens de ter. E aí eu lembrei de uma situação minha, porque eu tenho uma aluna que mora na Alemanha. Olha que louco, né? Então, assim, ela faz lá da Alemanha comigo. E, né, como a gente comentou antes, pode estar em qualquer lugar desse mundo para fazer. E na Alemanha, nesse período agora, verão, no caso, um tempinho atrás, estava chovendo muito. O verão estava chovendo muito. Só que naquele dia tinha aberto um sol maravilhoso. E a gente estava numa aula ao vivo. E daí ela disse assim, Candice, tu vai me desculpar, mas abriu um sol hoje. E estava chovendo a semana inteira que eu não vou poder continuar a aula. E eu disse assim, Raquel, aproveita esse teu sol e vai curtir, então, que isso não é sempre. Aí o que acontece? Mas a aula está gravada e tu vai poder fazer ela depois, entendeu? Então, assim, ó, se tu tá numa situação que tá te impedindo ali aquele momento, vai curtir o teu sol, que tava na Alemanha, sol na chuva, e ela pôde fazer a sua aula no momento que ela queria. Então, é muito bacana isso. Em outras situações, tu perderia o teu momento ou tu não estaria tão 100% naquele, né? Que a gente quer que quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente esteja 100% focado naquilo, né? Então, isso é verdade. Então, eu vou curtir meu sol, porque estava chovendo muito, mas depois eu vou fazer minha aula. E ela fez. Ó, eu tenho muitas alunas que estão aqui na nossa live, né? Alunas que fazem aula comigo toda semana. E eu tenho uma aluna que ela mora na Áustria, né? Ela mora lá na Europa. E a aula para ela é 1h. É 8 da noite aqui, 1h lá que ela faz ao vivo. Só que ela gosta tanto dessa aula que ela faz questão de esperar para fazer a aula 1h. Então, assim, quando a pessoa quer arrumar desculpa, Candice, ela vai arrumar desculpa de qualquer jeito. Sim. Só que ela pode e ela faz. Ela assim, ó, Marcelo, quando eu estou muito cansada, eu não faço porque eu posso fazer no dia seguinte de manhã, quando eu acordo. Sim. Porque a aula é como se estivesse ao vivo, independente do horário que ela entra. Então, essa questão da aula online são para pessoas que querem realmente pararem de dar desculpa e começarem a fazer aquilo que elas querem fazer, que elas gostam de fazer, que elas amam fazer. Sim. Então, de fato, a aula online é um negócio incrível. Olha aqui, ó. Agora você estava falando de campeão da dança famosa, aqui nós temos a nossa live aqui, o campeão dos campeões, Leandro Azevedo, o último campeão aí da super dança dos famosos com a Paola Oliveira. Acabou de entrar na nossa live. Grande abraço, irmão. Não tinha te visto ainda, mas parabenizar você. Foi um trabalho incrível, foi uma jornada linda e foi muito merecido. Então, Leandro, quem não o segue, ó, Leandro Azevedo, coreógrafo. É o campeão dos campeões da super dança dos famosos. Aí, ó. Já era bicampeão antes e agora virou tricampeão e o campeão dos campeões. O cabo é campeão demais. Muito bom, muito bom. E realmente isso, né, Marcelo? Esses dias eu estava conversando com uma outra prof e falamos também sobre essa questão do online, falamos sobre disciplina e a disciplina, Marcelo, não é porque é online que tu precisa ter mais disciplina, né, Marcelo? Tu precisa ter disciplina para tudo na vida. Em tudo, que seja na presencial ou para fazer uma atividade, ou para fazer aquilo, para cuidar dos teus estudos, para tua rotina de casa. Então, a disciplina faz parte da vida. Então, não é porque tem online que precisa ter mais disciplina. E aí, tu poder ter essa possibilidade de tu colocar dentro da tua rotina, mas organizar ela, né? Então, quem vai a fundo e consegue trabalhar a sua disciplina, a sua rotina de exercícios, de aula dentro do seu momento do dia é maravilhoso. Tem inúmeros progressos, né? Tem grandes, eu acho que em tudo, no geral, né? É isso, né? O online, ele te deu essa oportunidade de quem é mais disciplinado ampliar mais a sua disciplina, de quem não é disciplinado arrumar desculpa de que não faz porque não tem disciplina, mas não fez um monte de coisa na vida que deveria ter feito também. Então, assim, olha como é bacana. O online ele te dá essa possibilidade de você se diferenciar do resto do mundo, porque os indisciplinados não vão estar aqui. Eles não vão fazer. Então, é bom, porque quem é disciplinado está na frente, né? Eu vejo hoje, a gente começou essa retomada, né? E aí agora algumas escolas de dança
estão entrando em contato comigo porque precisam de ajuda e tal. E aí a pergunta que eu faço é assim, e aí, o que você fez durante a pandemia? Não, eu não estudei não, eu fechei, fiquei parado e fiquei aguardando. Por onde é que eu faço agora, Gregeiro? Eu falei assim, você volta, faz do começo, vai entender o que é a internet, tu vai ter que aprender a mexer. Tu teve a oportunidade de fazer isso durante a pandemia. Não conseguiu fazer, não escolheu fazer, agora vai ter que fazer. A diferença é que quem fez vai estar muito à frente de quem não fez. É muito simples. Quem tem um projeto como você, que tem uma escola presencial e tem um trabalho no online, está anos-luz à frente de quem não fez. Sim. Então, é aquela história. Quem dançou balé, quem fez aula de balé, quem fez aula de dança durante a pandemia, quando retornar agora vai estar muito melhor. Com um monte de dúvidas tiradas, com um monte de coisas corrigidas, vai estar muito à frente de quem não fez nada durante a pandemia. Sem falar que manteve condicionamento físico, manteve todas as qualidades físicas. Então, é simples assim, ó. Se você não entrou, entre urgentemente. Se você entrou, continue. Porque eu tenho certeza que o resultado vai se ampliar muito, né? Até porque eu, como tenho essa experiência de escola presencial e online também, no período de pandemia, quando estávamos fechados, a minha escola nunca fechou. Ela continuou de forma online. E foi bem interessante, foi uma experiência muito boa, porque ao retornar no presencial, essas minhas alunas, ó, e foi uma surpresa para mim, porque eu também queria saber como é que elas estavam retornando, né? Então, elas retornaram com aprendizado, com acondicionamento, conseguiram entender, até porque desenvolve outras questões também, né? A própria consciência corporal, né? Tu acaba desenvolvendo outras habilidades dentro do online que te exigem um pouco mais, né? Então, e aí quando foi para o presencial, a coisa fluiu completamente, assim. Então, foi essa história de que não funciona, eu acho que já acabou. Mas, claro que uma coisa é bem importante, não sei se tu concorda comigo, tu acha que a aula online, ela é igual à aula presencial? A gente pode fazer a aula igual ou não? O que tu pensa a respeito? Absolutamente não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A aula online, ela tem outros alcances e outros objetivos. Exato. Eu agora estou montando um espetáculo lá para um grupo de dança afro, lá da minha cidade. Um grupo que eu fundei, ajudei a fundar. Em 2001 eu comecei a trabalhar com esse grupo. Em 2006 eu fundei esse grupo com esse nome, chama Grupo Afro Afixirê. Afixirê em dialeto iorubá significa dança da alegria. E eu estou montando agora. Então eu estava lá com eles, fazendo laboratório, criando e tudo mais. Vim para São Paulo e continuei os ensaios online. Eu botei até nos meus stories. Ei, agora aqui eu estou trabalhando outras coisas que eu não trabalhei com eles quando eu estou lá. Então, se a gente achar que é só pegar o que você fazia no offline e trazer para o online, você vai cometer muitos crimes pedagógicos, como diz a Raquel Mesquita. Porque não é isso, não é a mesma coisa, não é a mesma abordagem. É tanto que eu desenvolvi um método, né, que é o professor de dança UAU, né, que você teve conhecimento, teve acesso, para, ao invés da gente só proporcionar conhecimentos técnicos, que proporcionasse experiências diferenciadas para os alunos, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de autopercepção. Né? Eu perceber, o aluno está lá comigo na sala presencial, eu consigo mostrar para ele que o braço dele está mais alto, está na altura do ombro. No online, ele vai ter que perceber isso. Porque eu não vou pegar na mão dele e baixar a mão dele. Então, imagina, quando você tem as formas de aprendizado. Autocorreção, né? Quando você tem essa possibilidade de entender que existem alunos mais auditivos, mais visuais, mais sinestésicos, e que no momento da aula online você precisa desenvolver o mais visual. Você precisa fazer com que ele desenvolva, porque por mais que você tenha predominância em uma dessas formas de aprendizados, você desenvolve as outras, né? Você acaba desenvolvendo, estimulando. Então você aumenta a quantidade de percepções sensoriais que o aluno precisa para se desenvolver. E isso pode gerar mais aprendizagens, mais aprendizado do que no presencial. Sim.
mas ele também aprende de outras formas. A forma sinestésica também é importante, porque quando tu comenta, tu passa toda a informação, ele começa a sentir no próprio corpo e fazer toda essa parte de correção. A gente tem muito isso dentro do balé clássico, a questão postural, da pelvis, né? O alinhamento de braços, a questão da transferência de peso, como é importante. Então, tu passa todas essas informações para o teu aluno. E ele começa a perceber no seu corpo e começa a fazer a autocorreção. E sabe de uma coisa que eu acho que ficou muito bacana para os professores de dança? Geral, com o online? Era eles diminuírem a quantidade de informação que eles passam em uma aula. Por mais que eu tenha que, na aula de balé clássico, encaixar minhas escápulas, fechar as costelas, prender minha pelve, virar meu joelho, arrumar o braço, baixar o cotovelo, botar o queixo para dentro. Tu não pode falar isso para mim num único momento. Não! Porque isso não vai entrar no meu corpo. Não é assim. Então, o que o professor começou a falar? Tá, hoje eu vou falar assim, baixa as escápulas, segura um pouquinho o braço. Aí a pelve, depois a gente vê a pelve, calma, vamos fazer esse aqui, vamos tomar essa consciência primeiro. Porque quando ele está presente, ele acha que dá para consertar tudo. Aí eu até brinco muito, né? Eu falo assim, eu vou ficar em pé, tá? Vou ficar em pé. Quando eu falo assim, vamos corrigir. Aí braço, tá, tudo. Aí dança. Aí como é que dança? Porque o cara tá todo duro, porque ele não conseguiu ainda naquele momento usar todos esses encaixes para ele ficar mais livre para dançar. Então eu acho que o online trouxe isso para a gente, para o professor, para o aluno, menos informação, né, com mais qualidade e ir gradativamente acrescentando as informações. É isso gradativamente. Mas isso faz parte de todo o processo, né? Deixa eu só completar bem aqui para eu não perder. E aí o que acontece? Aí o aluno fala assim, professor, mas eu queria melhorar meu encaixe de quadril. Você vai lá na plataforma, na aula 13, tem uma aula só de encaixe de quadril. Você pode ir lá e melhorar ela. Tá? Na aula 4, a gente tem só movimento, só por debrar. Olha que incrível, cara. O aluno perceber que ele precisa melhorar e ele ir lá na plataforma de aula e ter uma aula para ele melhorar só. Candice, isso é aprendizagem personalizado, individualizado, direcionado para a necessidade e interesse do aluno. Caraca! E ele faz lá, ele repete, ele faz uma pausa de novo. Não, deixa eu tentar aqui, vamos fazer. Então, quem tem disciplina, que a gente falou há pouco, quem tem vontade de aprender, é um universo maravilhoso, né? E essa questão de ter processo, de ser algo gradativo, isso é fundamental. Não dá para simplesmente jogar conteúdo, né? Sem que o aluno consiga perceber o caminho da movimentação e onde é que ele pode chegar lá. Mas como se eu vou chegar lá, eu tenho que começar aqui e eu vou fazendo um processo gradativo. Então, simplesmente jogar informação do nada, sem tu conseguir absorver, ninguém vai crescer dessa maneira, né? A gente não consegue. É aos pouquinhos que vai construindo o teu corpo, construindo a movimentação e vai alcançando esses teus objetivos, né? E eu tenho, por exemplo, na minha plataforma de aula, que é a Danceflix, eu tenho um curso que chama O Poder da Sua Dança. O Poder da Sua Dança, ele é dividido em 2 etapas, no meu caso, tá? Uma, que são as experiências dançantes ao vivo, e outra, que são o desenvolvimento das habilidades que são gravadas. Sim. Eles podem estudar na plataforma as habilidades que são técnicas, e aí eles vêm para aqui, para a experiência dançante comigo, e eles colocam em prática aqui, nesse lugar. Isso, né? Exato. Meu Deus, quanto é que isso poderia ser feito? Geralmente, quando é só no ao vivo, a gente tem que botar a experiência técnica e a experiência dançante ao mesmo tempo, porque não dá tempo. E aí a gente poder dividir isso pode acelerar muito as pessoas que realmente querem estudar dança. Agora, uma coisa que eu percebi, eu vou compartilhar contigo, vou jogar no fogo aqui, deixar pegar fogo e tu se vira, tá? Tá bom? Eu acho que ainda falta, não em todo mundo, mas um pouco mais de comprometimento dos alunos. Tá? Eu, como professor e como aluno, que sei quando eu estou em cada um dos lugares, eu acho que pro aluno falta mais comprometimento
em relação a essas possibilidades que os professores de dança, principalmente online, estão trazendo para eles. Eu fico imaginando assim, caraca, por que essa birosca desse online não existiu na minha época, que eu estava lá no Maranhão estudando? Eu teria me transformado num monstro dançando. Meu Deus do céu, que eu ficava pegando as fitas VHS do Carlinhos de Jesus para aprender os passos. Era a maior dificuldade do mundo. Hoje, se eu tivesse uma possibilidade de aprender online, de ter contatos presenciais, assim, ao vivo com o meu professor, com o meu mentor, para eu tirar minhas dúvidas. Ei, o que eu aprendi em 10 anos, eu tinha aprendido em 2 anos, porque eu era muito dedicado no que eu faço. Eu sou muito dedicado. Sim. E eu fico falando, caraca, por que eu não comecei a aprender a dançar agora? Porque daí eu não, tudo bem, era momento, né? Mas, poxa, quem tá agora, cara, aproveita isso. Isso é mágico. É mágico. Tu tem a possibilidade de fazer aula com a Candice, que é uma professora incrível, né? E tá entre as melhores do Brasil mesmo. E depois poder ter um contato, vez ou outra, para ela tirar uma dúvida. Pô, Candice, isso é demais. Eu botar um vídeo meu lá no WhatsApp e pedir, Candice, me dá uma ajuda aqui. E tu ir lá. Cara, isso não existia no passado. Se existisse, eu tinha me transformado já num monstro de... Meu Deus do céu. Nem imagino. E é assim, ó. Falaste da tua plataforma, dentro do do Desperta Bailarina, como é que eu faço? Eu trabalho com elas uma aula por semana ao vivo. Eu escolhi dessa maneira, porque eu acho que esse contato é importante. E eu sou uma pessoa muito motivadora em aula. Então, desculpa, lembra que eu te falei da minha aluna que mora na Áustria? Tá aí, acabou de entrar. Ana.Gamper. Tá aqui em São Paulo, eu vou encontrar ela hoje aqui em São Paulo. Legal. Desculpa, pode continuar. E elas têm essa oportunidade de fazer as aulas ao vivo. As aulas de técnica clássica, né? Porém, elas têm 2 aulas na semana. Então, a outra aula gravada é justamente de conteúdos, tem aulas focadas em flexibilidade, né? Aulas de alongamento para desenvolver a flexibilidade, o reforço muscular. Então, educação somática, tem várias aulas ali de preparação corporal que elas podem fazer inúmeras vezes, né? Aulas específicas daquela movimentação onde elas vão ter aquele aprendizado e que vão ser incorporados na aula seguinte, nas aulas ao vivo. Então, elas destinam um tempo das aulas gravadas para refazer quantas vezes elas quiserem, mas na aula ao vivo que eu tenho com elas, a gente junta tudo isso e aí consegue desenvolver uma aula que, nossa, que faz a diferença que a gente percebe nesse tempo. É incrível, né? Então, e eu tenho, graças a Deus, eu posso te dizer assim, a turma que eu tenho são mulheres muito dedicadas, assim, e que já estão comigo há um bom tempo, tem gente chegando, mas eu já tenho uma turma que começou comigo já faz 1 ano, e aí tu percebe, poxa, estou fazendo há 1 ano, não desistiram, continuam fazendo, então é porque tem resultado. Então, porque a coisa é boa. Então, é porque eu consigo ver, olha, eu comecei assim, eu já estou vendo dessa maneira. Elas já percebem no corpo delas a diferença que isso fez, né, nesse período, independente do objetivo que elas buscaram. Que se era para melhorar a postura, que era para melhorar o trabalho de flexibilidade, ou se eu tinha dores corporais, eu me sentia muito dura, né? Ou eu queria realizar meu sonho, independente do que seja, elas conseguiram ver grande resultado assim, de progresso nesse período, né? Então, mas é que você é diferenciada, né? Você tem uma sensibilidade para perceber isso, né? Você extrapolou somente aquele lugar da técnica do balé. Tu é uma pessoa que tu olha o ser humano que está por trás daquele corpo tentando dançar balé, o que está dançando balé. E isso faz a diferença. Então as pessoas não querem te largar. Por quê? Porque você tem um contato com a pessoa que está ali. Não se trata só de dança, se trata de pessoas. A gente fala isso sempre, né? E aí quando tu desenvolve, que na minha opinião é sensacional essa forma de ensinar balé, onde tu tem um contato com os alunos, depois eles têm a possibilidade de evoluir, isso é sensacional. Para mim é incrível. Então, é normal para mim você me falar que o pessoal não te larga, para mim é normal. Eu não largaria também se eu tivesse a possibilidade de estar querendo... É porque eu não estou estudando balé com tanta ênfase no momento, né? Mas você chegou a me dar as aulas. E eu falei, caraca, que incrível.
Porra, por que que eu não foi só uma, não, foi mais de uma, inclusive. É. Né? Então, eu acho que as pessoas que estiverem aqui, que quiserem realmente conhecer o balé de uma outra forma, cara, não tem pessoa mais indicada que você. Né? Porque elas vão conhecer o que está além do balé. Eu disse, isso é muito importante. Quem está por trás daquela técnica de balé, daquele professor, para mim conta mais do que quem sabe ensinar a técnica específica. Para mim, quem está por trás desse celular é muito mais importante. E tu consegue ser uma pessoa incrível por trás do celular e também enxergar as pessoas por trás do celular. Então, eu acho que isso, ou do computador, ou da internet, o que for. Então, te parabenizar por isso e dizer que, rapaz, o caminho que você tá trilhando, ele é muito, muito especial. Ele tá ajudando muitas mulheres a se reconhecerem, a reestruturarem, a restituir esse sonho, né? Essa vontade de ser bailarina e de dançar. Então, assim, tu tá de parabéns. Eu te acho fantástico. Eu sou teu fã, já te falei isso já, né? Mas falo de novo. Meu Deus, eu que agradeço. Nossa, Marcelo, fantástico. Muito, muito, muito obrigada. Bom, recíproca, não preciso nem dizer, né? Tu fosse um grande inspirador para mim. E principalmente, Marcelo, porque no início, tu sabe muito bem que eu também não acreditava que seria possível dessa maneira. Só que eu não acreditava no início, porque eu imaginava que teria que ser da mesma maneira do que o offline, que o presencial. E aí, quando eu comecei a desenvolver, eu comecei a pensar dentro dessas minhas experiências, a como desenvolver uma aula que fosse gostosa de fazer. Que o pessoal gostasse de fazer, de estar ali naquele momento e que sentisse no corpo. As mulheres saem dali, ó, Candice, assim. E todo mundo, sabe aquela sensação de todo mundo com um sorriso no rosto? E até porque eu te digo mais, não é só elas que se divertem na minha aula. Eu me divirto horrores também, Marcelo. Então, eu acho que o fundamental é isso, é tu dançar, ser feliz. Eu bato muito nisso, porque eu quero ser feliz dançando. E isso, talvez até o meu bom humor, o teu bom humor, né? Essa vontade de sempre querer mais, eu tenho certeza que a dança que nos buscou lá no início da nossa vida faz um diferencial para nós. Eu tô errada, Marcelo? Não, você está certíssima. E até há pouco tempo, Cadice, eu estava um pouco assim, meio que, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque, eu sou mentor, eu sou estrategista digital, eu trabalho com coisa de venda, aí não sei o quê. Eu parei e falei assim, eu sou isso tudo, gente. Meu Deus! Eu sou aquele que eu acordo, dou aqui 2 consultorias de negócios, daqui a pouco eu monto uma estratégia de venda, daqui a pouco eu dou uma aula de dança e meu dia termina assim, ó, eu super feliz. Sim. Eu não consigo me ver sem dançar. Sim. Não dá. E aí, quando eu danço, quando eu produzo dança, quando eu monto coreografia, quando eu me sinto realizado. Uhum. Então, eu já me aceitei como um cara que é multitarefa. Tá tudo bem. Eu faço tudo isso? Faço. Ué, eu preciso fazer, né? E sou feliz fazendo tudo isso. Eu dou palestras, eu participo de rodadas de negócio, eu intermedio o negócio, eu faço uma série de coisas. E eu gosto de fazer tudo isso, que, no meu caso, não é algo que me atrapalha, é algo que me incentiva, que me impulsiona, né? Então, quando a gente está falando de dançar, eu não consigo pensar em uma aula de dança para eu ministrar se eu não me divertir. Tem que ser bom para mim. Não tem condição. E quando eu não estou bem, as alunas percebem que eu não estou bem. Porque eu também não fico bem a vida toda. Eu sou um ser humano, né? Eu sou ser humano e tem hora que eu... E aí quando eu começo a dançar, e aí o meu método, ele trabalha muito com isso, né? Com mudança de emoção, de sensação. Quando eu começo a dançar, tudo isso desaparece. Então aquele cara, eu chego mal ali, vamos começar. Quando eu começo a movimentar, eu falo, meu Deus do céu, caramba, já foi. A dança faz isso com a gente. Exatamente. Por isso, assim, independente do meu estado, obviamente, a gente tem uns dias que não está tão bem. E eu sendo prof, quando eu começo a minha aula, eu começo a sentir o meu corpo, começo a pensar na música e ter essa troca que eu tenho. Se eu tô num momento algum ruim, alguma coisa, isso muda completamente. Então, se isso faz para mim,
que eu estou me doando naquele momento, o quão faz para quem está recebendo isso. Né? Sensacional. Então, é um poder incrível que a dança tem e que a gente consegue chegar nessas pessoas, independente de qualquer forma, né, Marcelo? Estando no presencial ou no online, e é mágico, e eu acho que é um poder transformador. Tem o professor Rodrigo Scherer, que está aqui, ó, RS Professor, esse amarelinho aí. Ele falou o seguinte, eu acho que eu conheço esse aí. O Rodrigo é um dos caras que eu acredito que pode ter sido um dos que mais produziu aula de dança online. Tanto ao vivo quanto gravada, tá? E ele fala assim, ó, a dificuldade da aula online é terem professores que ministram aula online que não foram elaboradas para o online, mas sim para as aulas presenciais. O que muita gente durante essa pandemia falava assim, Grangeiro, mas é que eu não gosto de ministrar aula online, eu não gosto. Eu levo o jeito e falei assim, tá, mas tu se preparou para ministrar um online? Tu buscou informação? Eu fui tentar dar uma online e não gostei. Mas tu deu uma aula online igual tu dava aula presencial? Não é legal mesmo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí existia uma barreira muito grande que era o fato da pessoa não se abrir para esse novo. Sim. E tá tudo bem, porque se você não fizer, alguém vai fazer. É simples assim. Sim. E tá tudo bem. E ainda assim, Candice, até hoje, até agora, as pessoas ainda não entenderam que essa questão do híbrido é algo que vai ficar muito normal. Em 2005, o MEC reconheceu a formação online como uma formação, que antes de 2005, ela era só uma formação complementar. Sim. Então, eu não podia fazer faculdade online. Agora eu posso. Sim. Agora eu posso. Eu estou fazendo mais uma pós-graduação agora Também. online. Então, assim, ó, se você que é professor ou professora não entender que esse é um caminho sem volta, olha o caminho, é um caminho sem volta. Ou você aprende a trocar experiência, a utilizar as redes sociais, a utilizar a internet para potencializar o teu negócio, as tuas aulas, ou alguém vai fazer isso para o teu aluno. E depois que teu aluno descobrir o quão rico que é as aulas online, o dançar online, aí, papai, aí já era para ti, já era para ti. Porque você vai ter que ser bom. Não é só bom, mas não, você vai ter que ser diferenciado, Candice. Porque agora o meu aluno, ele pode fazer aula com um cara melhor que eu pela internet. Então não adianta ser só um bom professor de bairro. Não vai mais compensar. Eu quero fazer aula de balé com a Candice, mas eu estou em Recife. Eu posso fazer online. Entende? Então, assim, o professor agora, ele vai ter que melhorar muito. Muito, muito. Porque a aula de dança online, ela veio para ficar. O teu projeto é um projeto incrível que vai o teu projeto vai democratizar e aumentar a acessibilidade do balé para todas as pessoas, em especial mulheres que um dia desejaram ser bailarinas. É isso, tu faz isso. Tu tá democratizando o balé, que era uma coisa, entre aspas, de elite, sabe? De que tinha que pagar muito caro. Mentira, não tem que pagar muito caro fazer aula de balé. O balé online agora diminuiu absurdamente o preço das aulas de balé. Nossa, e os benefícios e tudo que recebem ali, nossa. E agora, então, o balé não é mais coisa de elite, o balé não é mais uma coisa que, não, só pode fazer quem tem dinheiro, o balé não é, só pode fazer quem tem um corpinho. Não, não é mais, gente, acabou. O balé agora é acessível a qualquer pessoa. Inclusive você, mulher, que tem aí mais de 40, 30, 40 anos, que achava que não podia mais ser bailarina. Pode sim. É só participar do projeto Bailarina Adormecida e renascer. Despertar essa bailarina. Despertar essa. Semana que vem nós vamos ter algumas alunas minhas aqui, com 50 anos, 40, que vão conversar aqui conosco e falando sobre essa descoberta, sobre esse despertar dessas bailarinas. E já estão comigo há algum tempo, e o quanto transformador foi para elas esse período, e está sendo, assim, né? Então, e engraçado, essa semana, uma moça que começou comigo fez uma aula, uma experiência, um dia disse assim, Candice, eu nunca tinha feito online, eu não imaginava que era dessa maneira. Tu fizeste uma aula completa, ela me disse assim, que ela já foi bailarina. Ela disse, tu fizeste uma aula completa no online, eu tô aqui no suador, eu acho que eu nunca quis. Deixa eu te falar um negócio. Vou até aproximar o microfone. Deixa eu te falar um negócio.
a maioria das pessoas que não gostam de aula online é porque nunca fizeram uma aula online. É isso, é isso. É um preconceito, que Sim. é um conceito antecipado. Fala assim, eu acho que eu não vou gostar. Já acha, né? Já acha. Então, assim, quem faz aula, olha aí aqui, ó, a Luciana falando aqui, ó, que incrível, é uma dança, transforma vidas. Quem fez aula online sabe o quanto que é possível, o quanto que é legal e o quanto que é diferenciada da outra aula. Ei, sabe o que eu faço às vezes? Eu desligo minha câmera e piro o cabeção fazendo aula. Ninguém me vê, entendeu? Eu posso botar mais energia, menos, eu faço do meu jeito. E aí, quando eu quero que me veja, eu ligo minha câmera. Na aula presencial, isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer para todo mundo ver, todo o tempo. Então, para quem era tímido, Candice, olha que incrível. Pessoas tímidas podem aprender a dançar agora, porque elas podem inicialmente deixar a câmera ligada, até elas terem segurança de se mostrar. Resolvemos um problema que distancia muita gente do meio da dança, que é a timidez, a vergonha, o medo de errar. Bingo! O online resolveu isso assim, ó. Quantas coisas, né? Quantas coisas. E tu me vê É assim, muito... sorrindo, falando hoje sobre tudo isso, né, Marcelo? Que até eu tinha, né? Hoje, o quanto transformou a vida dessas pessoas e a minha também. Eu lembro muito assim, eu lembro muito a gente conversando, tá, mas como eu vou dar aula de balé? Eu não vou, como é que eu não vou tocar na pessoa? Como é que eu não vou? Candice, é porque é outra aula. Tá, mas aí não vai funcionar, ele não vai evoluir, calma, só que ele vai evoluir de uma forma diferente. Tá, mas como é que eu vou botar barra? Candice, eu te põe uma cadeira. Tá, mas e aí teve uma hora que você falou assim, ó, tá, mas por que que eu não tento, né? Por que que eu tô aqui só criando a barreira? Tá, eu vou testar. Que bom, Candice, testa. Aí tu vai, testou, aí volta e fala assim, ó, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? Então é normal, por isso que eu falo assim, ó, as pessoas, quando alguém te disser, esse negócio de aula de dança online não funciona, tu fala assim, ó, eu te entendo. Eu já pensei assim também. Eu já fui assim também. Tá tudo bem. Exatamente, é por isso que eu compartilho isso, porque eu também Isso. pensei, sentia isso e percebi o quão maravilhoso, quantos benefícios traz esse novo modo. E a gente principalmente tem que abrir para o novo, a gente tem que abrir a nossa mente para as coisas maravilhosas que podem estar ao nosso alcance. Né, Marcelo? Eu acho que Aí quando a veio gente tem aquela o santo da aula, assim, ó, o santo da aula online, né? Veio o santo da aula online. Aí tu fez a aula, organizou a experiência e o santo da aula online foi lá e resgatou tua alma e falou assim, meu Deus. Isso tá aqui, ó, para quem tá nos olhando, tá nos assistindo, tá nos escutando, cara, experimenta fazer. Experimenta primeiro. Só que eu até falo mais, viu, Candice? Às vezes a gente experimenta uma vez e aí não gosta. E aí eu penso assim, ó, quando a gente vai fazer uma coisa que a gente talvez não tá muito querendo, a gente faz de mau gosto. Sim. Então experimenta. Já coloca ali, eu vou fazer porque eu vou fazer. Experimenta algumas vezes. Se você não gostar da primeira vez, troca de professor. Troca de plataforma. Para você ver o quanto que é maravilhoso. Porque não é possível esse tanto de gente, eu, você e mais milhares de pessoas que fazem aula online, milhares, talvez milhões de pessoas que fazem aula de dança online hoje pelo mundo, são apaixonados e felizes por ter a oportunidade de continuar fazendo aula, mesmo sem poder estar presencial com o professor. Então, se permita, experimente. Experimente para depois você falar assim, caramba, por que que a Candice, por que que eu não descobri isso antes? Por que que o Marcelo não me falou isso antes? Por que que a Candice não falou isso antes? Estamos falando agora, não é tarde não. Ainda dá tempo, né? Exatamente. Marcelo, meu Deus do céu, a gente já tá, olha, esse papo a gente podia ficar aí conversando um tempão ainda, foi maravilhoso, meu Deus do céu. E passou uma hora aqui e foi assim, ó, de boas nós no online, né, nessa conversa. E, nossa, não tem nem como agradecer o quanto tu contribuiu para esse momento, para as pessoas que estão aqui conosco, conversando. Te agradecer demais por ter aceito esse convite, esse bate-papo. Eu estava com muita saudade de ti, dessas nossas conversas, né? Tu és uma pessoa tão inspiradora. E obrigada mesmo, de coração, Marcela, por ter curtido e continuar sempre fazendo esse teu trabalho maravilhoso aí. Ó, eu vou ler de novo aqui o que o Rodrigo falou, porque ele sempre escreve coisas incríveis. Ó, a aula online só trouxe de volta, de uma forma atualizada e mais acessível, algo que já existia de forma precária no passado.
em 1900 e antigamente tinham os VHS com videoaulas. É verdade. A gente fazia, a gente comprava e estudava os videoaulas. Marcelo, você conseguiu transformar o meu conceito sobre a aula online. Resolvi fazer e estou muito feliz com essa descoberta. Parabéns. Obrigado. Ana é minha aluna, né? Ana faz aula comigo, é de Brasília, é minha amigona. Legal. E a gente só fazia a aula quando eu ia em Brasília ou quando ela vinha em São Paulo. A aula online mantém a gente conectado toda semana, né? Então isso é muito legal. Candice, eu te agradeço o convite. Te agradeço também por você apostar nessa possibilidade da aula online e trazer o balé para democratizar esse acesso às pessoas. Eu estou muito feliz. Eu fico muito feliz quando a gente consegue ver projetos incríveis que têm realmente transformado vidas, independente se foi eu que desenvolvi ou não, né? A gente tem que ficar feliz com o sucesso do outro. Quanto mais a gente ficar feliz pela conquista do outro, mais o universo da dança ganha, né? E você é uma pessoa muito especial, como eu te falei anteriormente, uma pessoa muito comprometida e apaixonada pelo que faz. Então isso só mostra que realmente nós estamos conectados com pessoas que são muito parecidas com a gente, que têm os mesmos valores, que têm o mesmo nível de comprometimento. Por isso que toda vez que a gente conversa é sempre maravilhoso, é sempre empolgante, é sempre desafiador. E agradecer pela oportunidade de vir aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, que Deus te abençoe. Abençoe todas as bailarinas adormecidas, que elas possam realmente se despertarem. Vamos despertar todas elas. Isso. E, nossa, agora eu vou tentar o balé Candice. Olha aí a Ana. Te espero, então. Vai ter semana da bailarina adormecida? Vamos Quando? Sim. Na semana que vem a gente inicia, tem nova semana de lives aqui conosco. E na semana seguinte vamos ter uma aula bem especial. Eu vou te esperar aí, viu, Ana? Tá, eu vou divulgar para minhas alunas também. A gente tem um grupo de alunas lá. Eu vou divulgar para todas elas e quem está aqui assistindo já segue a Candice, que lá você vai ter mais informações no Instagram dela. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar também assim pelo trabalho e por ela enquanto ser humano. Então, brigadão. Manda um super abraço aí pro teu maridão também, para tua família. Sim. Diga para eles também, aos filhos, neta, esposa linda. Aqui menina aqui não falta não, viu? Não. E é isso, Beijo, que Deus te abençoe grandemente. Beijo, obrigada. E uma excelente semana do Desperta Bailarina aí, viu? Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.